paz do Senhor Jesus, amigos e irmãos. Aqui Joaquim falando de Portugal, Ministério Livre para as Nações. Hoje, amados irmãos, eu quero falar de um assunto muito importante, sabe, para todos nós cristãos do mundo todo. Isso serve para todos, para nós despertarmos nossos olhos. Pois aí, conforme na imagem do Kim Jong-un, da Coreia do Norte, esse camarada aí, esse Kim Jong, filho da família Kim, terceira geração, embora tenha a cara de bebezão, mais um bebê do mal. Eu coloquei o nome na capa de O Anjo da Morte, porque ele é extremamente mal. Coreia do Norte está no ranking, segundo o site Portas Abertas, que o Ministério Livre agora também, ele passa a apoiar agora em oração, meus amados irmãos, se chegar ao Ministério Portas Abertas. Esta mensagem, a partir de hoje, a partir de agora que eu estou gravando, estarei orando 30 dias, sabe? Juntamente com o Ministério Portas Abertas pelos os irmãos da Coreia do Norte que são perseguidos, tá, irmãos? Então, a partir de agora, o Espírito Santo me impulsionou para falar sobre as igrejas perseguidas. São 50 igrejas perseguidas no mundo todo, onde os cristãos são perseguidos, são torturados e são mortos, tá, irmão? Todos os dias, de cada 8 cristãos, nas 50 igrejas perseguidas, um é morto, para os irmãos terem uma ideia, certo, irmãos? Então, eu vou começar essa campanha, aqueles irmãos em Cristo da Igreja do Brasil, de oração, vamos abraçar essa causa, irmão. A causa do Senhor é orar por aqueles irmãos que estão sofrendo por causa do Evangelho, tá, irmãos? Então, eu quero ler um texto aqui, em Mateus capítulo 5, que diz assim, a partir do versículo 10, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque dele é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos insultarem e perseguirem e mentirem, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos sobremaneira, pois é esplêndida a vossa recompensa nos céus, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. É sempre assim, irmãos. A igreja, desde o fundamento da igreja do Senhor, houve perseguições aos cristãos. Mesmo já no primeiro século até o terceiro século, houveram grandes perseguições através dos imperadores. Então, na Coreia do Norte, para os irmãos terem ideia, é um país comunista extremamente fechado, não tem liberdade religiosa, você não pode ter um aparelho de celular sem ser controlado pelo governo, os aparelhos são controlados pelo próprio governo, você não pode falar com estrangeiros dentro deste país, para os irmãos terem uma ideia, certo? Você não pode se encontrar na sua casa uma Bíblia dentro da sua casa, certo? Ou você rezando, ou um texto, ou qualquer coisa que represente o cristianismo, você vai ser punido ou com a morte, você vai ser torturado, você e sua família vai ser levado para trabalhos forçados, tá, irmãos? Então aqui, eu não sou o influenciador digital, eu sou um mensageiro da palavra do Senhor. O objetivo dessa mensagem aqui é, juntamente com alguns irmãos, despertarem para a realidade. Nós passamos a direcionar você que está no Brasil ao trabalho para as igrejas perseguidas. O Brasil já está, irmão, extremamente evangelizado. Todo mundo já conhece Jesus, sabe? Tem igreja em todas as esquinas. Então vamos ajudar os nossos irmãos das igrejas perseguidas. Eu vi aqui no site Portas Abertas, um irmão dando testemunho daqueles que fogem da Coreia do Norte para a China, sabe? Chegando na China, tinha os documentos, as pessoas, principalmente as mulheres, elas são vendidas como escravas para serem mulheres dos esposos dos chineses, ou elas vão ser prostitutas, ou senão elas serão deportadas de volta para a Coreia do Norte e vão para trabalhos forçados, sabe, irmão? Esse é o destino daqueles que professam a fé na Coreia do Norte. Para os irmãos terem uma ideia, segundo o site Portas Abertas, existe cerca de 400 mil cristãos
anônimos na Coreia do Norte. Como é que pode, meus irmãos? Na Coreia do Norte, com a população de 24 milhões e 900 mil habitantes, desses 900 mil habitantes, aí, 400 mil são cristãos anônimos. Oram a Deus às escondidas, às ocultas. Se eles forem pegar orando, rezando, sabe, fazendo com qualquer indício, sabe, de religião, de alguma religião do Ocidente, eles vão ser incriminados. E quando eles são pegos, as famílias são pegas, muitas vezes são levados para campos forçados. Vai mulher, vai marido, vai criança. E nesses campos forçados, meus irmãos, vocês terem ideia, as mulheres muitas vezes são estrupadas pelos soldados daqueles lugares, sabe, um absurdo. Então é isso que acontece na Coreia do Norte, a igreja perseguida, sabe? Então nós temos que despertar para buscarmos a Deus em oração. Uma família que foi pega orando, cristã que foi pega orando na sua casa, segundo o site Portas Abertas, ela foi levada para ser executada, certos soldados a levaram, cavaram um buraco enorme. Era uma família, o esposo, a esposa e duas crianças. E colocaram aquela família naquele buraco, certo? E disseram assim: vocês agora vão negar Jesus, então vocês vão ser enterrados vivos. E as crianças começavam a chorar: pai, mãe, nega Jesus, nós não podemos morrer. E a mãe pegava aquelas criancinhas, sabe, e dizia para eles: filhos, não temas, porque eles vão nos enterrar vivos, nós vamos morrer, mas quando a gente abrir os olhos, nós vamos estar no paraíso com Cristo. Aleluia, louvado seja Deus. E diz as pessoas que presenciaram, no caso dos soldados, que aquela família realmente foi enterrada viva, sabe, irmãos? E posteriormente, no futuro, aqueles soldados que executaram aquela família que enterraram viva, eles também se tornaram cristãos, sabe? Também foram perseguidos, são eles que contaram a história, sabe? Então existe uma série de coisas que acontecem na Coreia do Norte. Outro caso do site Portas Abertas fala, irmãos, a coisa é tão séria. Quando uma comunidade estava orando, alguns irmãos estavam orando, vários irmãos da comunidade, são 400 mil irmãos, eles oram escondidos, sabe? Tudo porta fechada, tudo escondido. Eles estavam orando quando os soldados chegaram ali. Irmãos, aqueles irmãos foram pegos, toda aquela comunidade foi pega, sabe? Aquela comunidade foi torturada e ela foi executada. É assim que acontece na Coreia do Norte. Então, irmão, sai de Portas Abertas, ele está de parabéns, porque aos poucos está despertando alguns irmãos, algumas igrejas, e nós temos tomado consciência do que está acontecendo na Coreia do Norte, enquanto no Ocidente as pessoas estão brincando, relaxando, brincando de igreja, brincando pastores, sabe? Aí no mundo aí dessas igrejas, 50 igrejas perseguidas, as pessoas estão morrendo, irmãos. Então vamos nos juntar, vamos orar. Então o Ministério Livre, eu estou orando 30 dias. Eu fui tocado pelo Espírito Santo semana passada. A minha igreja é uma igreja missionária. Lá não tem pregador, lá não tem doutor, não tem nada. Sabe, irmão? É só hora. 24 horas, está um revezamento. E eu fui visitado pelo Espírito Santo, grandemente, sabe, constrangido por Deus. Senhor, o que é que tu queres de mim? O que é que tu queres de mim aqui nessa Europa? Porque, irmãos, eu fui missionário quase 10 anos no Brasil, desde os 19 anos até os meus 28 anos, sabe, visitando, sabe, evangelizando as pessoas, muitas vezes sendo perseguido, sendo apedrejado, muitas vezes corrido de cidades, eu e alguns irmãos, à base de pedrada, porque eu sei o que era perseguição na década de 80, havia já uma certa perseguição em alguns lugares do Brasil, irmãos. Então, sei o que é você ser rejeitado, eu sei o que é você ser perseguido, mas, irmão, eu não sei o que é ser perseguido com morte, assim como na Coreia do Norte. Isso eu não sei. Isso vai muito além do que nós brasileiros pensamos ou passamos. Você pode ser, eu estou passando uma tribulação terrível. Você não sabe o que é tribulação, com perseguição, com morte. Você não poder adorar o Senhor, você não poder louvar ao Senhor em público, você não poder, nem mesmo na sua casa, levantar sua voz em oração e adoração a Deus, como nós fazemos no mundo aqui do Ocidente. Você não sabe o que é, mas lá na Coreia do Norte, os irmãos, eles oram discutindo porque eles têm o Senhor, algo maravilhoso, como Redentor, algo grandioso.
Parece, irmãos, parece que quando a igreja só é santa, ela só é fiel quando ela é uma igreja perseguida. A igreja primitiva era assim. Os apóstolos eram perseguidos. Jesus está dizendo aqui na sua palavra: alegrai-vos quando vos perseguirem, disserem todo mal contra vós. Mas aqui vai muito além. A Coreia do Norte não só levanta mal contra os irmãos, não, mas ela executa. Ela é muito além. A Coreia do Norte está além da perseguição do próprio Diocleciano, sabe, que foi um imperador terrível que machucou os cristãos ali. Como é, irmãos? Você imagina comigo? A Coreia do Norte tem uma estátua, duas estátuas gigantescas dos pais do Kim. É uma tradição, 22 metros de altura, 50 metros de largura, as duas estátuas do pai do Kim Jong e do avô do Kim Jong. E todos aqueles 24 milhões e 900 mil norte-coreanos são obrigados a prestar reverência àquelas estátuas. E são monitorados quem é que presta reverência à estátua, quem não presta. Porque aquele norte-coreano que não presta reverência, ele é suspeita. Sabe, a nova lei agora da Coreia do Norte, lei do racionalismo, suspeitar que aqueles não reverenciam a estátua do Kim Jong, dos pais do Kim Jong, sabe? Eles serão presos, serão interrogados e serão torturados. É assim, irmãos. Então a coisa é séria na Coreia do Norte. Vamos orar, igreja. Eu convoco agora os irmãos verdadeiros. Eu convoco agora os profetas de Deus que estão no Brasil, nos montes, a passar 30 dias comigo em oração pela Coreia do Norte. Ajudar o site Portas Abertas, que eu li, sabe? Eu já tinha lido antes, mas agora fui constrangido. Eu tinha que ter um motivo para a minha chama. A chama missionária está acesa dentro de mim. Porque no Brasil não tinha mais. Mesmo aqui em Portugal, já é um país evangelizado. As pessoas se afastaram do Senhor. Todos já conhecem Jesus. Sabe, irmãos? Então, eu não vejo ainda aquele motivo, sabe? Mas agora, de repente, eu vejo uma causa. A chama reacendeu em mim. Reacenda a chama de Deus em você. Pelos irmãos da Coreia do Norte. O primeiro vídeo sobre as igrejas perseguidas, esse da Coreia do Norte, do Kim Jong, que eu estou fazendo agora. Estou orando 30 dias, certo? Em prol dos irmãos da Coreia do Norte. Então, daqui a 30 dias, farei o segundo vídeo para o segundo país que mais persegue e que mata cristãos. Serão mais 30 dias até alcançar pelo menos 10 países dos que mais perseguem e que matam os cristãos. E vamos estar juntos, vamos buscar um motivo para servir a Deus verdadeiramente, irmãos. Vamos buscar um motivo para amar a Deus.